E aí, pessoal, beleza? É muito gratificante começar essa empreitada de ministrar aula aqui, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer, é de compartilhar conhecimento, de ajudar o próximo. Então, eu pensei, fiz uma enquete há muito tempo, lá no meu Instagram, que está logo aqui embaixo, que qual tema você gostaria de ver, né? Que eu falasse, ou podia ser lá no Instagram, enfim. E das, um dos temas foi sobre dimensionamento de sistemas com software, né? Software em relação a software fotovoltaico, tá? Isso há muito tempo, mas a nossa rotina de trabalho, de atividades diárias, não me permitiu fazer isso o mais rápido possível. E como todo brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora e principalmente procrastino demais, tá? Então é uma coisa que só consegui fazer agora, mas importante é que está começando a sair e hoje é a nossa primeira aula. E eu sempre gosto de falar, quando eu estou ministrando um curso ou passando algum conhecimento, o passo a passo que a gente tem que e identificar do que a gente vai aprender ou do que a gente precisa saber. Porque quando a gente consegue colocar numa linha lógica de raciocínio, fica mais fácil a compreensão, tá? Então, eu elaborei esse mapa mental aqui, tá? Onde a gente consegue ver quais são as nossas aulas que a gente vai ter nessa. É uma playlist que eu vou deixar aqui nesse canal. Essa é a primeira aula do canal. Espero que goste. É, Essa é a primeira aula, tá? Vou tentar fazer com que saia todas as terças, quintas e sábados, se eu não me engano, às 9 horas da noite. Uma aula nova referente ao tema de projetos elétricos e esses temas que eu acho que é muito interessante a pessoa saber, que é orçamentação na parte elétrica, como você consegue orçar o seu serviço, energia solar, que é uma área que eu trabalho até hoje, o BIM, né? Falar um pouco de BIM também, tá? E esses temas que eu quero trazer para o canal, tá? E se você tem alguma sugestão de, de tema ou de aula, deixa aqui nos comentários. As mais relevantes eu vou tentar trazer conteúdos referentes a isso, tá? Então, focando aqui a nossa atenção para a aula em si, eu queria mostrar qual o caminho que a gente vai passar para você entender o processo de trabalhar dentro do PVSol, tá? E conseguir já modelar o seu primeiro projeto, tá? É um projeto simples e básico, é introdutório, mas a gente pode sim ter temas intermediários e avançados também, tá? Então, a gente hoje vai entender o software, tá? E em sequência, a gente vai aprender ali iniciar um projeto no PVSol. E a parte mais interessante do PVSol ali na aula 2 que é a modelagem em 3D. E depois vamos inserir os módulos, né? Fazer as configurações do módulo, dos módulos e como é que a gente faz essas configurações. A configuração desses módulos, tá? Perdão, essa aqui é inserir os módulos e configurar o, o inversor, tá? Quem sabe faz ao vivo, o inversor, tá? Fazer essa configuração na aula 4, depois verificar as perdas e o financeiro da, da nossa, do nosso empreendimento, tá? No final, sair e ter um relatório, tá bom? Então, esse é o tema, as aulas que a gente vai ter nessa playlist de introdução ao PVSol. No final, você vai sair sabendo fazer um projetozinho básico e configurando todas essas informações do seu projeto. Beleza? Então, vamos lá pro tema dessa aula, tá? Que é justamente a gente vai começar a dominar ali do zero, entender os primeiros passos de um projeto dentro do PVSol, tá?
Essa vai ser a nossa primeira aula, como eu venho mencionando, tá? E a gente vai entender um pouco mais desse software. Passando aqui, a gente tem que entender que esse software é alemão, tá? Primeiramente, queria falar para vocês que esse software é alemão foi desenvolvido aí na empresa criada pelo o professor doutor aí, Gerard Valentin, em 1988. Então, a gente tem aí mais de 30 anos desse software, tá? Essa empresa ela é uma empresa estritamente ali entre o industrial e a rede acadêmica. Então, o professor é, juntamente ali com seus estudos, fundou essa empresa na Alemanha e começou a desenvolver essa tecnologia para trabalhar com parte onde pudesse captar a radiação do Sol e transformar em um determinado fonte de energia, tá? Utilizável ali no dia a dia. Então, o que que acontece? Em 1993, então aí a gente tem ali mais de mais de 20 anos, né? Ele começou com esse software, que é o chamado o TESOL. Foi o primeiro software de simulação, tá? Que ele desenvolveu em 1993. E ele utilizava essa otimização para fazer projetos de sistemas solares térmicos, tá? Então, o PVSol não começou, não iniciou a sua trajetória e consolidação no mercado com projetos de energia solar fotovoltaica. Isso se deu posteriormente. Então, o primeiro mercado ali do software foi justamente os sistemas solares térmicos, tá? Então, que é diferente, né? O térmicos dos fotovoltaicos. São sistemas, utiliza a mesma fonte de energia que é o sol, porém um é para aquecimento, né? E o outro é justamente a geração de eletricidade, tá? E consequentemente aí, em 1998, né? Novamente aí mais de 20 anos de experiência que a gente já tem um software dedicado e consolidado no mercado para sistema solar fotovoltaico. Tá? Nesse primeiro cenário aqui, o PVSol ele trabalhava apenas com sistemas 2D. Então, a parte da simulação, do como ele é conhecido hoje, foi apenas em parte de como se eu estivesse projetando ali no cálculo, tendo as simulações, porém, os dados iam mais em 2D. Então, o nosso coração hoje em dia é mais amigável trabalhar ali com o PVSol, mas na parte de 3D, e aí o grande banco de dados que ele tem dentro dele, né, pode fazer esse trabalho. Então, ele começou ali em 1998 apenas com a parte 2D. Consequentemente, logo em seguida, se desenvolveu ali o programa, uma evolução do programa PVSol, só que aí ela teve mais ali a visualização 3D, simulações dinâmicas e sombreamentos, né, para facilitar ali os cálculos do sistema solar fotovoltaico já aí na parte de geração de energia elétrica, né? O primeiro software, como a gente viu, foi mais na parte térmica, e aí o PVSol ele trabalha hoje em dia o forte dele, pelo menos aqui no Brasil, né, onde eu tenho mais conhecimento dele, sistemas solar fotovoltaicos, tá? E aí, ele também tem um outro integrante dentro dessa cadeia de programas que a empresa do Dr. Valentim, mais a Pater, né, padrão lá, criaram, o GT, né, que é um programa de simulação dinâmica para cálculos e planejamento de profissional de sistemas de bombas de calor. Então, tá, ele tem esse software onde ele dimensiona bombas, mas para ter calor, né, para aquecimento, né? Então, a gente viu aí que a gente tem o TS, né, TESOL, que é justamente sistemas térmicos. A gente tem o PV, né, o PVSol e o PVSol Premium, que um é desenvolvido mais em 2D e o outro mais em 3D, que a maioria dos casos hoje em dia que encontramos é o Premium, né, onde você utiliza ele justamente pela sua modelagem, o poder da importação que você consegue ter ali de um SketchUp levando para dentro, já, por exemplo, você trabalha com um arquiteto,
o arquiteto pega, modela toda a casa do cliente e você trabalha em parceria com ele, você pega essa maquete que ele fez ali no SketchUp, traz para dentro do, do PVSol e coloca os módulos, já faz a análise ali, tá? Mas isso aí é tema para outra aula. E também ali o GT, que eu acabei de mencionar, que é para bombas de calor, né? Tá? E agora, falando tudo isso, é importante a gente ver o processo, né? Entender como é dentro, com a interface do programa, tá? Para que possamos logo mais começar a trabalhar com ele. Beleza? Então, voltando aqui, vamos ver o programa e como podemos trabalhar com ele. Essa é a interface do PVSol, tá? Ele é bem simples. Se você trabalhou já com o PVSys, o PVSys eu vejo ele mais como uma planilha de Excel bem estruturada. Lógico que isso a grosso modo, né? A, a, a interface dele é isso que dá a impressão para mim, tá? O PVSol tem uma interface mais amigável, tá? E ela funciona da seguinte forma: sempre você vai, quando você iniciar o seu programa do PVSol, você vai encontrar esse cenário para você. Aqui, tá? Aqui à minha esquerda, né, à minha direita aqui e à sua esquerda, ele vai ter os seus projetos. Aqui eu estou sem nenhum projeto, limpei a área toda para vocês verem como é que quando você chega nesse software, o que é que realmente você vê, tá? Aqui eu tenho projetos exemplares, onde você pode ver como foi que o Povesol, a Valentim chegou a resoluções de problemas, de situações que o usuário encontrava. Então, como foi que ela solucionou esse problema? Ela dá um tutorial sobre isso. Então, telhado curvado, né? Duas águas diferentes, usinas de solo bifacial, tá? Usinas maiores, tudo isso em indústria, tá? Tudo isso você consegue utilizar do, dos, do- dos tutoriais da Valentim, né? Para poder tirar dúvida. Também tem ligada à bateria, tá? Térmico. Então tem até a parte híbrida, usinas solares de grande porte. Então você consegue fazer tudo isso aqui, vendo os exemplos, tirando as dúvidas aqui, tá? Você também tem aqui à minha esquerda, né? A introdução ao programa, né? O webinar, treinamento. Alguns desses são pagos, tá? Pela Valentim, então eles têm um treinamento em inglês, tá? Para que você possa trabalhar com o software. Logo aqui à minha direita, tá? Onde eu vou ter os dados do projeto. O que que acontece aqui? Toda vez que você vai fazendo um passo a passo do projeto, onde você vai avançando cada etapa, essas informações vão sendo preenchidas aqui ao lado, tá? Até o final ali da análise financeira, da forma que você vai implementando esses dados, isso vai aumentando aqui ao lado, tá? Para você ir acompanhando, tá? E isso no final vai estar tudo no seu relatório. Então, a gente sempre tem aqui, é uma aba como se você estivesse trabalhando no Word, no Excel, onde tem a mesma sequência desses programas, onde eu tenho arquivos, e dentro de arquivos você tem um novo programa, abrir projetos, cópia de segurança, você consegue setar nas configurações o tempo de cópia de segurança, que se der algum problema, você tem essa cópia. Então, ele na padrão está salvando de 5 em 5 minutos, mas você consegue alterar isso, tá? Projetos exemplares, que é os mesmos que a gente viu logo ali. Comparação de projetos, ou seja, você, por exemplo, quer comparar dois projetos ali que você fez para o mesmo cliente, utilizando um determinado tipo de painel e inversor, e um outro, esse é o teste AB, né? No teste A você modela de uma forma e o teste B você modela de outra forma, mudando ali
inversores e módulos e configuração de string. E aqui você pede para o software fazer uma comparação, ele vai mostrar para você qual é o melhor rendimento ali dos dois, tá? Salvar o projeto, salvar como e finalizar o programa. Aqui aí você tem a base de dados, tá? De baterias, sistemas de baterias, inversores de baterias independentes, autônomos independente e também autônomo da rede, veículos elétricos, otimizadores de potências, módulos, inversores, geradores adicionais, tarifa, você consegue tudo isso colocar essas informações aqui, ou então utilizar do banco de dados dele, tá? E o banco de dados do PVSol é atualizado, se eu não me engano, se não for semestralmente, é anualmente, eu tenho essa release, tá? Você compra o software, paga essa taxa, você vem já com o banco de dados, você tem essa licença por um ano, você pode ficar, parece, se eu não me engano, você pode ficar com o software, mas tem que ir comprando as atualizações das releases dos bancos de dados dele, tá? E vai implementando para o seu programa ficar mais robusto. Beleza? Depois temos as opções, os dados dos seus usuários, tudo essas informações que você for colocando, tem informações que é para o projeto e para o relatório final, tá? Resetar, opções do projeto, opções do programa, forçar a simulação, tá? Então, coisas mais para um item mais avançado, mas tem tudo isso que você encontra em programas, como eu mencionei há pouco, como o Word, o Excel, tá? E aí você pode mudar a linguagem e também ver os fóruns, pedir ajuda e é isso. E você começa sempre aqui onde está esse carinha aqui correndo, que é o bem-vindo, que você sempre volta para essa página, tá? Em seguida, você pode passar utilizando essas setas, ou então já pular aqui para dados do projeto. E aqui a gente começa a brincadeira. Nessa aula é mostrando a interface e o passo a passo, tá? De como é o fluxo de trabalho dentro do programa. E na próxima aula, sim, a gente começa a brincar de verdade. Aí você vai colocar todas as informações do projeto, porque essas informações vão estar no seu relatório final, tá? Aqui você vai fazer a configuração, né? Definir o seu tipo de rede, de clima, de rede, tipo de sistema, bifásico, trifásico, tensão 220, 127, entendeu? A localidade do país, tá? De onde é que está saindo os dados, por exemplo, na Alemanha, esses dados estão saindo de Berlim, tá? Mas você tem uma gama enorme aqui de informações, de bancos de dados e dá para colocar bancos de dados criado conforme a sua localização, sendo bem mais específico, tá? Isso aí é um nível mais intermediário, mas é possível fazer isso, tá? A gente também tem ali a simulação de hora em hora e simulação de minuto em minuto. A simulação de minuto em minuto faz com que o software sofra um pouco mais, mas ela consegue te entregar informações de minuto em minuto da radiação solar naquele determinado local, tá? E depois daí a gente entra no sistema de modelagem do PVSol, tá? A gente entra nessa parte onde a gente vai e modela o cenário, tá? A gente modela todo o cenário. Aqui não tem nada, porque eu não fiz uma descrição, não defini nada. Mas quando a gente for fazer essa definição, vocês vão ver aqui um ambiente onde a gente consegue modelar isso, tá? Então, cancelar. E aí a gente tem essa parte. Essas outras partes a gente não vai conseguir entrar, tá? Mas eu vou tentar clicar aqui para mostrar para vocês que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque eu não defini um sistema, eu não modelei. Então, quando eu clicar aqui em cabos, vai me dar um erro, tá? Está pedindo aqui, meu aviso aqui, primeiro defina um sistema válido de modelado 3D, tá? Aí eu saio, se eu fizer, se ela tentar selecionar o cabo, vai ser do mesmo jeito e assim sucessivamente, tá? Então, eu consigo ir até aqui sem conseguindo mostrar telas e o restante a gente vai fazendo conforme a gente vai desenvolvendo as atividades, tá? É isso. Aqui embaixo sempre vai ter informações, tá? Sempre vai ter informações de atenção, de erros desse tipo, tá? E é isso. O cenário, o ambiente do software é esse, tá? Você sempre vai ter informações de novidade aqui, tá bem nessa aba, mas o ambiente é esse, bem amigável, bem intuitivo,
tá? É, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, bem simples, só para a gente entender um pouco mais do software, como é a interface dele. E assim, agora na próxima aula a gente vai começar a brincar de verdade. Se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho aí de gostei, tá? E dá o seu like. Se tem interesse de compartilhar esse conhecimento com um colega seu da área, é, por favor, compartilhe essa aula aí, que vai ter uma playlist completa se você continuar me acompanhando por aqui. E qualquer dúvida referente ao software ou referente a desenvolvimento do projeto em si, você pode mandar, deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que possivelmente eu vou estar respondendo devido à correria do dia a dia. Vou tentar responder o mais breve possível. Beleza? Então, vamos para a próxima aula, turma.